Bem, Walter Cassete, sou natural de Catanduva, estado de São Paulo, 8 de agosto de 1949. 49, está com que idade agora, professor? 75,5, né? Professor, como é que foi a sua história lá em Catanduva? E fale um pouquinho dos seus pais, como é que o nome deles, o que faziam? Assim. Bom, meus pais, meu pai chamava-se Antônio Cassete e minha mãe Clementina Fontanese Cassete, mas ela era mais conhecida como Dona Elvira, né? E nesse caso tem, inclusive, uma história interessante, porque quando ela nasceu, a minha avó queria que ela fosse batizada com o nome de Elvira. E meu avô, ele que foi no cartório fazer o registro, pediu ao escrivão que dia que era aquele, né? Que dia de santo era aquele, 23 de dezembro, aliás, 23 de novembro. E aí o escrivão falou assim que era dia de São Clemente. Aí ele resolveu botar o nome nela de Clementina. E quando foi feito o registro, logicamente, minha avó, né, que era muito poderosa, inclusive, mesmo com o domínio patriarcal, insistiu para que ela fosse chamada e conhecida durante a vida toda como Elvira, e não como Clementina. Tanto é que quando ela faleceu, as rádios, né, noticiaram a morte dela como Clementina e poucas pessoas ficaram sabendo pelo fato dela ser conhecida como Elvira. Então, posteriormente, quando perguntavam para a gente, e sua mãe como está? Né? As pessoas nem sabiam que ela havia morrido exatamente por não ter sido feito essa referência, né? E então, meu pai, ele faleceu, ele era inicialmente lavrador, depois, por problemas, chegou a trabalhar na indústria reunida Matarazzo, quando se mudaram para Catanduva, porque eles eram de Dobrada, no interior de São Paulo. E ali, quando foram para Catanduva, ele foi admitido na indústria de Matarazzo e era saqueiro, não é, na realidade, aquele cara que fazia uma força bruta carregando sacos de café para... E enquanto isso, minha mãe, ela trabalhava lavando, passando roupa, né, para sustentar os 2 filhos. Eu tenho um irmão que tem 6 anos a mais que eu, e eu era o caçula, né, somos apenas os 2. E com isso, quando eu tinha 5 anos e meio, meu pai faleceu, né? Na época eles chamavam de colapso cardíaco, né, que é um AVC, e minha mãe continuou, quer dizer, ela teve que dobrar as suas atividades, né? Não só de casa, educação dos filhos, como também lavando e passando roupa a noite toda, inclusive a noite ficava reservada para que ela passasse roupas de pessoas que, né? E aí nós fomos criados nessa condição, uma condição bastante difícil, né? Meu irmão logo cedo trabalhando, eu já acabei indo para o trabalho com 11 anos de idade, também trabalhar numa alfaiataria. Trabalhava como, primeiro, varrendo o chão, essas coisas, e depois, com o passar do tempo, comecei a costurar um pouco, né? E cheguei a fazer calças, né? Depois não cortava, mas o material cortado, né? Os tecidos cortados, me eram transferidos para que eu costurasse. Então, daí nós tivemos essa trajetória. Meu irmão, desde cedo, trabalhando em marcenaria com meu tio, e os 2 trabalhando, né? E nós, seja numa atividade como comerciário, outras vezes como auxiliar de escritório, outras vezes como... Até que eu cheguei a uma situação, né, quando eu tinha por volta de 20 anos, já começando a faculdade, né, porque eu comecei a cursar
eu já dei um pulo na história, mas eu comecei a cursar o curso de geografia na minha terra mesmo. Aí eu prestei um concurso para escrivão de polícia, fui por 3 anos escrivão de polícia, até que eu mesmo me exonerei, auto-exonerei, e aí segue a vida acadêmica. A partir daí é que começa a vida acadêmica, né? Tem ido a Catanduva? Tenho pouco, inclusive agora, essa viagem que estou fazendo agora nesse final de semana, um dos objetivos é passar por lá, né? Para ver como é que está. O meu irmão já está com 81 anos, então começa a preocupar um com o outro, né, com relação às idades. Como é que é o nome dele? Antoninho Sedival Cassete. Antoninho, né? E Sedival, eu também não sei porque o Antoninho e nem porque o Sedival. Eu só sei que ele já nasceu, ele nasceu numa cidade próxima a Catanduva, né? Em uma cidade pequena, Agulhas chama. Agulhas. E eu já nasci em Catanduva, né? Professor, pois não. Uma pergunta que a gente faz em todas as entrevistas. Qual é a primeira imagem que o senhor tem de si próprio? Se a gente fizesse massageamento agora, muitas vezes alguma foto induz isso, alguma foto de família, às vezes fatos mesmo, né? Os professores lembram de alguns fatos, às vezes 2 anos, 3 anos, às vezes um pouquinho mais adiante, com 10 anos, 11 anos. Mas agora que eu lhe fiz essa pergunta, o que lhe vem à mente, assim, da sua primeira imagem de si? Eu acho que tem vários momentos, né? Um deles é em função das nossas condições precárias, inclusive econômicas, né? E eu me lembro até hoje que eu, indo a um empório próximo de casa, eu vi lá na prateleira, né? Essa lata de Toddy, que na época era uma lata mais bojudinha, né, do que essas que nós temos hoje disponíveis no mercado. E eu me encantei com aquilo e pedi para que comprassem, mas meus pais não tinham condição de comprar, né, uma lata de Toddy. E eu insisti, chorei, e eu acho que até por vergonha com relação ao vendedor, né? Meu pai acabou comprando, mas quando eu cheguei em casa eu levei uma surra, né? Exatamente por não fazer aquilo que não devia, por fazer aquilo que não devia. Então, essa é uma imagem, né, que eu tenho. Depois tem outras, né? Então, em vários momentos, eu me lembro até mesmo nessa questão de decidir sobre essa vida acadêmica como professor, que eu já estava cursando o 4º ano, né, da geografia, que eu ainda não sabia muito bem o que eu queria. Eu já tinha me demitido da polícia, como escrivão de polícia, e a partir dali num dos seminários que estavam sendo apresentados, numa disciplina que chamava Estrutura e Funcionamento, o professor era aquele tipo bonachão, um cara assim que você não levava muito a sério, sabe? Mas que eu dei a aula, né? Porque era um sistema de seminários em que você dava aula, e esse professor fez tanto elogio à minha aula que, a partir daquele momento, foi o start necessário para que eu me decidisse, né? E logo em seguida, que acabei formando naquele final de ano, recebi um convite de Uberlândia para ministrar aula numa faculdade, né? E acabei indo. E realmente acabei tomando gosto pela docência. Exatamente, eu acredito que tudo tenha sido em função desse estímulo, né? Desse estímulo de uma pessoa, de um professor que você menos esperava e que te gerou um despertar, né, para uma carreira, né? Eu acho que isso é um fato deslumbrante, né? Eu considero muito importante.
Boas imagens. Sim. O senhor depois prosseguiu lá em Catanduva e veio para Goiânia logo após a conclusão do seu curso de graduação, ou teve aí algum delay para vir para Goiânia? E como que chegou em Goiânia? Vindo de São Paulo? Sim, como eu disse, eu terminei o curso, né, em 1973, e em 74 comecei a lecionar em Uberlândia, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de lá, que logo em seguida passou a integrar a Universidade Federal de Uberlândia. Então, mas eu fiquei lá de 74 a 75. Em final de 75, teve o concurso aqui na Federal de Goiás, dentro da Geografia, e eu prestei esse concurso, fui aceito, e a partir de 9 de fevereiro de 76, eu me tornei professor, né, da Federal de Goiás. Já era IESA? Instituto de Estudos Socioambientais? Não, era Departamento de Geografia. O instituto era Instituto de Química e Geociências, certo? Nesse período, em 74, quando eu comecei em Uberlândia, eu comecei no mesmo período também a fazer um curso fazer a pós-graduação, né, o meu mestrado na Universidade de São Paulo. Era para ser em cartografia, mas que depois ele acabou sendo um curso transformado, um curso não, o meu interesse, ele deixou de ser cartográfico e passou a ser dentro da área de geografia física, o que foi aceito pelo meu orientador, né? Então, quando eu vim para Goiânia, né, para a UFG, eu vim já nas vésperas da defesa do meu mestrado. Logo em seguida eu fiz essa defesa, né, em 76 mesmo, que foi feita a minha defesa do mestrado, e aí posteriormente eu saí início de 80, eu saí para fazer doutorado. Em 83 terminei e concluí o doutorado também, né? O que falava o seu doutorado, o senhor lembra? O doutorado, o mestrado eu trabalhei já numa área próxima a Uberlândia, que era Patrocínio, né? Patrocínio é uma cidade onde tem uma estrutura que parece um vulcão, né? Com fotografias aéreas, mas nós chamamos de estrutura dômica, porque a força interna ela não conseguiu extravasar o material para a superfície, como no caso do vulcanismo, né? Então, o que ela fez foi simplesmente gerar um surgimento do terreno, da superfície, e fica aquela disposição circular como de um vulcão, certo? Então, eu fiz os estudos de mestrado, foi feito lá. Depois do doutorado, eu trabalhei já com parcelas, com parcelas de erosão, né? Então, eu trabalhei aqui em Goiânia mesmo, numa fazenda localizada aí próximo do batalhão, né? do batalhão de infantaria, e nessa fazenda eu montei as parcelas, né, que eram áreas cercadas de 100 metros quadrados cada uma, em área de cultivo, outra área de pastagem e outra dentro da mata, e com declividades diferentes, né, com topografia mais íngreme, topografia menos acidentada e topografia plana. E a partir dali eu fazia as medidas de concentração de sedimentos, né, que eram coletados em calhas, nessas parcelas, e esses sedimentos eram pesados para poder estabelecer a quantidade de material que era retirado em cada uma delas, né? E além disso, fazia também perdas de macronutrientes, né? Cálcio, magnésio, potássio, fósforo. E então, nesse caso aí, foi um trabalho muito grande, né? Porque
Quando eu me propus a desenvolver, né, estimulado pelo orientador, eu não sabia ainda qual seria a dimensão da coisa, mas eu tive que arrumar, inclusive, ajudantes, né, para fazer essas coletas. Depois, o volume de informação era tal em que você tinha que utilizar o sistema computacional, não é? Na época eram os IBMs enormes. Eu levava os cartões perfurados na linguagem Fortran, né? Pacotes de cartões perfurados, e que isso ia para o computador de lá, da Eletronorte, e eles geravam para mim, né, o tratamento de todas essas informações, e que depois eu fazia as correlações necessárias. Mas então eu tinha pluviômetro, pluviógrafo no local, tinha medidas de temperatura de solo, tinha uma parafernália completa, né, de instrumentos para proporcionar, e eram todos manuais, né? Não tinha nada do digitalizado que você tem hoje, esse mecanismo digital. E além disso, depois ainda você tinha que datilografar esse trabalho, porque na época ainda o computador estava no início, esses computadores de uso pessoal, eles ainda estavam no estágio inicial. Depois é que eu vim usar o XP, mas antes disso, né, você tinha que, e como o programa exigia 8 cópias, você tinha que datilografar no estêncil a tinta. Então, quando você errava uma página e que não desse para fazer a correção com os verniz corretores que tinha na época, você era obrigado a começar tudo de novo, digitar tudo de novo. Então, quer dizer, é um trabalho, né, que hoje você vê os avanços, né, que tanto em termos instrumentais como com relação a essa disponibilidade informacional, é uma coisa magistral, né? Então, uma diferença astronômica. Você sai da Idade da Pedra para as galáxias. Né? Então, é uma coisa. Antes da gente falar da sua trajetória na UFG, eu fiquei curioso com relação até chegar na graduação. Aquele serviço de alfaiataria. Sim. E a sua produção artística, eles guardam alguma relação? Sempre teve esse trabalho manual das manufaturas a partir da alfaiataria? Como é que o senhor enxerga isso na sua vida? Bom, eu não tenho assim muita relação a alfaiataria em si, né, com esse sonho artístico, né, que ainda está adormecido. Mas o que eu vejo é que a pintura, essa questão do desenho, é uma coisa que sempre me motivou bastante, né? Desde pequeno, eu procuro fazer alguns traços, né? Às vezes com a expectativa de tentar copiar a fisionomia de alguém, esse negócio todo. E depois, quando eu comecei a lecionar, como eu trabalhava numa área de evolução do relevo, quer dizer, você tem o relevo, a superfície em que nós vivemos, a paisagem, ela tem um processo histórico, né, que está relacionado ao processo de incisão dos cursos da água, as vertentes que vão se reafeiçoando em função dos escoamentos superficiais. Quer dizer, o relevo, quando você vê ele nessa situação atual, ele é fruto de um processo histórico-geológico, né, que começa, muitas vezes, 250 milhões de anos. Né? Então, você passa a ter uma noção de que você parte do princípio de que tem, inclusive, um princípio geológico que é o presente e a chave do passado, né? Então, se você tem, por exemplo, aquilo que acontece nos desertos nos dias atuais, em termos de desagregação, quebra de rochas em função das amplitudes térmicas, tudo isso,
né? Ou então o curso d'água ele provocando atividade erosiva intensa, ou outras vezes, né, esses cursos d'água desenvolvendo assim extravasamentos, ou então você tem os processos das geleiras, né, que aqueles blocos que se deslocam e vão produzindo os vales, né, glaciais. Então, tudo isso que a gente vê na atualidade se constitui em fatores que contribuem para que você tenha, vá montando a história daquilo que aconteceu no passado em função de evidências que estão preservados nessas estruturas, são testemunhos, não é, que estão preservadas nessa estrutura. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma cascalheira, digamos assim, aquele amontoado de seixos arredondados num barranco, né? E que está coberto já de materiais recentes e tudo mais, aquilo me leva a entender que houve uma atividade torrencial, que aquele material ele foi transportado, que ele foi rolado para gerar a esse arredondamento de todos esses artefatos que hoje estão depositados nesse local e que me leva a concluir de que aquilo se deu em uma determinada condição ambiental. Então, e por que eu estou dizendo isso? Porque, como professor nessa área, eu me via obrigado a fazer determinados blocos diagramas desse processo evolutivo, mostrando, olha, isso daqui, se você tem esse final nessa situação, isso não era dessa forma aqui. Para chegar a isso aqui, ele passou por essa fase, porque você tem uma série de evidências, né, que vão demonstrar que através dos testemunhos constatados nesse relevo, você vai chegar à conclusão de que isso daí foi um fator importante para que essas fases de alternâncias climáticas, né, passando de clima seco para clima úmido, mudanças de processos, né, que vão acontecendo, tudo isso vai proporcionando aquilo que nós podemos entender como a história geológica, né, desses fenômenos, desses modelados, vamos dizer assim. Né? E aí, essa relação, eu estou querendo só achar a relação, e a alfaiataria foi um ponto isolado no seu processo, ou ele teve alguma influência, né? Não, eu acho que teve, né? Tudo, acho que você nunca faz as coisas, não é? As coisas não são isoladas. Elas têm as suas relações, ou poucas, ou maiores. Mas eu vejo que a alfaiataria, ela foi para mim um primeiro aprendizado, vamos dizer assim, com essa atividade manual, até mesmo essas tentativas de se fazer alguma modelagem, né? Isso daí já é um fator, não só, eu acho que tem alguma coisa, eu logicamente não vou dizer que se trata de, não acredito em metafísica, mas eu imagino o seguinte, que você é o resultado, né, de conhecimentos que vão sendo acumulados e que vão fazendo parte do seu inconsciente, né? Então, essa formação, essa estrutura, esse inconsciente seu, quer queira, quer não, ele vai ter em determinado momento uma importância para tentar justificar, né, a sua decisão, o seu fato, né? Eu acho que as coisas, a alfaiataria tem esses pormenores. Por outro lado, eu vejo, por exemplo, que também a graduação, a atividade de docência tem também a importância ao estar
tentando construir esses blocos diagramas para explicar esse processo evolutivo do relevo que eu estava dizendo agora e que também você vai utilizando para outros fins, né, dentro da sua vida acadêmica, e que hoje, logicamente, eu faço isso não mais com um fim comum, mas talvez por um despertar pelo interesse que tenho por essas obras, né, que determinados artistas eles me levam, né, me sensibilizam, né? Então eu tenho muita coisa, por exemplo, se eu pego, eu tenho, por exemplo, o Lucian Freud, por exemplo, que é um cara que é neto do Freud, né, da psicanálise. Ele tem uma pintura, coisa excepcional na representação de traços, né, faciais, traços humanos, de maneira geral. E isso daí me empolga, então você se busca nesse processo de representação de fatos, né, que vão te proporcionando, fazem parte da sua atividade de rotina, né, ao longo da vida, e que acaba culminando num momento de menos exigência, vamos dizer, profissional, acaba culminando na sua expectativa artística, né? Numa atividade de arte que não tem muito a ver com a sua origem acadêmica, né? Vamos dizer assim, né? O senhor era um professor muito rigoroso ou não? Como é que era o seu processo de táticas metodológicas para fazer o aprendizado se desenvolver? É complicado, eu acho que eu fui muito complicado. Hoje, fazendo uma análise, né, daquilo que eu fui, eu era considerado um professor terrível, né, muito exigente. Então, tanto é que determinados alunos que ainda você encontra hoje, logicamente com uma idade bem avançada, mas eles se recordam de que eu era assim um carrasco, vamos dizer, né? Não, eu tinha alunos que ficavam de dependência 6, 7, naquela época o sistema de créditos, né? Você tinha dependências, isso antes do seriado, o crédito anterior ao seriado, que é diferente da modalidade de hoje. Mas eu procurava ensinar e procurava ser didático, mas, por outro lado, a maioria tinha dificuldade com relação à terminologia, né? Porque eu era muito rigoroso comigo mesmo na utilização de uma terminologia científica, né? Das áreas ou das temáticas que estavam sendo expostas. Então, com isso, às vezes, eu não traduzia, né, ao nível do aluno, e ele também, às vezes por vergonha, não perguntava e acabava ficando prejudicado. Então, quando você cobrava isso daí, trazia consequências, né, com relação ao aprendizado. Eu acho que hoje eu teria sido, né, eu seria mais moderado, eu seria mais compreensivo, eu com certeza eu me empenharia em me fazer compreender mais, certo? Me tornar mais pedagógico, vamos dizer assim, não é? Do que eu fui. Isso é uma autocrítica, né, que eu faço e que minha mulher faz em relação a mim também, né? Porque ela trabalhou comigo e acompanhou de perto a minha performance. Então, agora eu acho que ao mesmo tempo que eu fui exigente, né, com os alunos, alguns, logicamente, principalmente aqueles que tinham uma melhor facilidade, né, uma melhor grau de compreensão, talvez pelo fato de
de terem uma formação mais privilegiada, eles elogiavam, né? Ou elogiavam o meu rigor, esse negócio todo. Enquanto que a grande maioria não, pelo contrário, né? Então, havia críticas, né? A sua esposa, como é que é o nome dela e como que vocês se sim. encontraram? A Maria Amélia Nunes Guimarães Leite, o nome dela. O seu nome é só um sobrenome, o dela é comprido. Comprido, e ela não tem o cassete, né? Porque nós dois somos um segundo casamento, tanto dela quanto o meu, né? Então ela já veio com 3 grandes filhas, né? Que hoje estão muito bem, e eu não trouxe nenhum na bagagem, né? Eu não tenho filhos. Então, nós nos conhecemos há muito tempo. Logo que eu cheguei em Goiânia, ela trabalhava no projeto Radam Brasil, na época, né, que era... E depois, o Radam Brasil, posteriormente, ele se transformou no IBGE, né? E o projeto Radam Brasil, ele tem uma importância fundamental em toda a construção desse mapeamento na escala 1 para 1 milhão, né, do Brasil inteiro. Praticamente você tem 76, 77, 78, 80. Então, nesse período aí, né, que foi o período dos militares, né, então você tem um projeto retumbante, um projeto muito bom que desenvolveu importantes metodologias que até hoje são referência. Ela, então, estava nesse projeto, numa época eu fiquei, inclusive, com o pé entre a universidade e o interesse em ir para o projeto Radam Brasil, mas depois acabei pesando melhor e continuei na universidade. E ela, em 1991, ela veio para a UFG, né? Ela veio como professora do UFG. Só que ela teve assim, uma vida curta como professora, porque ela ficou de 91 a 2004 como professora, né? E logo aposentou também. Mas ela veio até induzida por mim, né? Para prestar o concurso na universidade. E aí em 2001, mais ou menos 2001, nós separamos dos ex-esposa e esposo e tivemos um segundo casamento, não é? Então a história nossa é essa. Ela é da mesma área que eu, ela é geógrafa também, só que a origem dela ela era de Rio Claro, próximo de Catanduva, mas até ali a gente não se conhecia. Ela foi para o INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, teve uma carreira importante lá. Depois de lá, que ela foi convidada aqui para o projeto Radam Brasil, na base de Goiânia, e veio para cá. E aí então veio toda essa história, né? Essa história que é. E o senhor falou um pouco da sua vida acadêmica. Como é que chega na gestão? E aí nós temos 2 principais momentos, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa, a FUNAP, e a questão de ser pró-reitor. Teve mais algum outro cargo? Se o senhor pudesse comentar a respeito desses cargos de gestão, que eles não estão na base de nenhum concurso, porque nos cobram outras questões, mas chegando na instituição a gente precisa assumir esses cargos, né? Sim. Primeiro eu cheguei a ser vice-diretor do Instituto de Química e Geociências, né? Que ano foi isso? Foi provavelmente 85, 86, mais ou menos. E depois, em 94, quando o professor Ari, ele foi reitor da universidade, foi convidado para integrar a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, né? Aí foi um momento interessante, né? Porque mesmo você tendo que conciliar um pouco de sala de aula, bem menos em relação aos encargos que existia, mas
aí eu fui tomando pé, porque eu nunca não tinha tido uma efetiva ação administrativa na instituição. Como vice-diretor, você tem pouca participação, mas na pró-reitoria a coisa era mais difícil. E porque a pró-reitoria, na época, ela englobava não só a pesquisa, como também a pós-graduação. Então você tratava das duas coisas ao mesmo tempo, sabe? E embora, logicamente, a pós-graduação ela se resumia em 4 programas, né, de mestrado. Nós tínhamos lá filosofia, história, letras e a medicina tropical, parece, né? Acho que era agronomia tinha nesse momento? Olha, eu não me lembro, agronomia, não me lembro se agronomia tinha. Provável, pode ser que acho sim. Que foi o primeiro mestrado, acho que foi de agronomia, né? Foi agronomia? Eu imaginei que fosse história. Bom, eu posso estar enganado, mas acho que... E aí, eram poucos os programas de pós-graduação que tínhamos, e mesmo assim eram programas que na CAPES estava com nota 3, 2, eram programas de baixa classificação. E aí, logicamente, é que começou a existir um empenho maior da instituição no fortalecimento da pós-graduação, e por isso que eu acho que o programa Centro-Oeste, que agrupou uma série de instituições, que é Uberlândia, a UNB participou em determinado momento também, a Mato Grosso do Sul. Então, nós começamos até a cobrar mais da CAPES, né, para que tivéssemos uma disposição maior, né, na implantação de novos programas, já que nós tínhamos competência para isso, né? Esses programas que estavam com nível baixo, que era tudo, levava em consideração o quê? Aqueles parâmetros que praticamente a CAPES utiliza até hoje, que é fluxo de alunos, tempo de titulação, esses parâmetros, né, e que os nossos eram todos programas assim, muito, que não tinham rigor absoluto, né, sobre isso. E a partir do momento, na pró-reitoria, nós tivemos a primeira resolução, que ela tratava realmente de indutores, de fatores que seriam imprescindíveis para a implantação dos programas de pós-graduação. Começava-se aí, sim, a exigir um pouco mais, né, por parte dos programas, e a CAPES acabou também sendo sensível, né, a esses questionamentos, já que nós, inclusive, na época, tínhamos elaborado um documento levando em consideração o processo da quantificação, né, da pós-graduação no país, né, e dos recursos que esses programas obtinham. E 70% da pós-graduação, tanto em termos de excelência como também de captação de recursos, estavam centrados no eixo Rio-São Paulo, um pouco mais em Minas Gerais também, né? Mas fora isso, o Nordeste brasileiro estava bem abaixo, o Centro-Oeste menos ainda. A nossa representatividade correspondia a 3%, não só em nível de pós-graduação, como também de captação de recursos. Então era muito baixo, né? E a partir daí é que começa-se a universidade. Nós passamos a ter a formação do Comitê de Iniciação Científica, né, que eu acho que isso foi também importante. O ano é? Foi em 90 é que começou
que começou a iniciação científica na UFG. Mas no 94, na nossa, é que ele foi normatizado, vamos dizer assim, que ele passou a ter a existência de um comitê de avaliação dos projetos, né? E isso era feito em conjunto com outras instituições do Centro-Oeste também. Então nós tínhamos trocas tínhamos, por exemplo, os encontros de iniciação científica, eles eram realizados, o Berlândia era em Mato Grosso, em Dourados, era realizado aliás, Campo Grande, então era realizado em vários, era um sistema rotativo de encontros e que isso criava uma motivação muito grande, né, aos próprios alunos de iniciação científica. E esses alunos, logicamente, acabaram se constituindo também em munição para a ascensão de novos programas de pós-graduação na instituição, porque eles já estavam desenvolvendo pesquisas iniciais, né? E com isso queriam dar continuidade, verticalizar, né, o ensino-conhecimento. Então, o que nós, na época, eu acho que foi um período importante, né? Embora é um período também em que você tinha pressões relacionadas, por exemplo, o Banco Mundial querendo, estabelecendo modelos para as instituições superiores da América Latina, onde queria realmente estabelecer uma diferença entre instituições de excelência, que eram aquelas produtoras de pesquisa, e as reprodutoras, que eram aquelas que simplesmente ficavam no blá blá blá, ou seja, transferindo, pegando esses conhecimentos das excelências para as outras. Então, nós tínhamos forças opostas, né? Ao mesmo tempo que você lutava com a CAPES no sentido de estimular o reconhecimento de novos programas, né? Com o CNPq de investimentos em projetos, você tinha, por outro lado, essas forças contrárias relacionadas principalmente, né, ao Banco Mundial. Mas isso ainda bem, né, que graças à pressão dos reitores na época, o Fernando Henrique, na época presidente do Brasil, deu um passo atrás, coisa que não aconteceu no Chile, porque o Chile sofreu todas essas consequências e que depois só foi atenuado um pouco pela Michelet, né, quando ela assumiu a presidência. Mas eu não sei, acho que eu me perdi um pouco na sua pergunta. Porque a lembrança é assim mesmo. Não, eu estava... Agora eu já nem sei o que eu perguntei também. Você estava perguntando... eu tenho uma questão, Sim. que é saber quem eram os seus colegas pró-reitores na gestão do professor Ari. O professor Nelson era o vice-reitor? Vice-reitor. Nosso querido Nelson. Nelson. Quem eram os outros? O Nelson ele teve um papel fundamental para a elaboração do documento contestatório desse projeto do Banco Mundial, sabe? Ele foi realmente... e que esse documento dele serviu de base para que a própria Andifes ela utilizasse como fator de se contrapor, né, a essa tendência que existia. E mesmo porque o Banco Mundial, o que ele queria com essa política de diferenciação institucional, como também ele queria era impor um sistema de pagamento para a atividade de educação, né? O que eles falavam era que seria um financiamento baseado na equidade. Uma equidade em quê, né? Eles diziam, assim, emblematicamente, que seria aqueles que poderiam pagariam a universidade. Mas agora, como você comprovaria toda essa situação, né, como aconteceu no Chile, que todo mundo acabou pagando, né? Mas os meus colegas era a professora Eliana na graduação, né? Oriunda de qual? A Eliana da era farmácia? da Faculdade de Educação, né? Da educação? A Faculdade de Educação. Eliana. A professora Eliane,
né? A professora, nós tínhamos o Mauro, que era pró-reitor de planejamento. Nós tínhamos bom, agora eu precisaria recordar quais eram Só os que lembrar, não tem problema. Bom, eu acho que todos eles, eu acho que assim, os mais próximos eram esses, sabe? Eu acho que eram esses mesmo, assim, os mais próximos mesmo, né? E aquela história, desculpa lhe interromper, que o senhor me contou em off, aquela história da iniciação científica, quem é que fazia o crivo dos projetos, né? Era o senhor e mais 2 pessoas. Sim. Aquela história é fantástica, se o senhor puder comentar. Em 90, quando foi instituído a iniciação científica no UFG, primeiro a FUNAP era de gaveta, né? Ela não tinha uma estrutura definida. E a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, era o professor Lázaro, né, que na época pró-reitor, ficava no ICB3, né, na parte superior do ICB3, e ali também, me parece, até onde eu sei, ficava alojada a FUNAP, né, com o professor Mário Cuda. E então nós 3, né, que fazíamos os julgamentos dos processos, né? O professor Lázaro lia os resumos, né, dos projetos, e nós acabávamos, eram poucos projetos também, né, que se tinha, então, mas era um sistema assim muito, vamos dizer, um verdadeiro monopólio, né, dessas 3 pessoas com relação a uma avaliação dos projetos, né? Era um pouco parecido com a Coopercop. Eu não sei se você tem essa... Não, lógico que se não. Quando eu vim para Goiânia, a Coopercop, que foi instituída que era o primeiro órgão, né, para organizar os pesquisadores da Federal, em 76 ou 77. Então, era uma coisa assim, muito doméstico mesmo, né, pode-se dizer, porque não existia critérios ainda estabelecidos. Hoje você pega a estrutura, né, totalmente diferente. Hoje você tem uma concorrência enorme, enquanto que na nossa época você elaborava um texto, né? um artigo, você tinha toda aquela dificuldade que eu já citei com relação ao meu doutorado. Você tinha uma dificuldade muito grande, depois um artigo que você fazia naquela época, hoje se faz 3, 4 artigos, aquilo lá, né? E numa velocidade muito grande, exatamente porque o Qualis exige não só a quantificação da CAPES, mas também as referências, né, das indexações de revistas, elas cumprem uma exigência muito maior. Então são épocas totalmente diferentes, né, que você vê, né? A Coopercop é o embrião da FUNAP, na verdade, né? Segundo a entrevista com a professora Cristina Kratz. Sim. A Cristina Kratz, ela presidia a Coopercop, me parece. Eu fui convidado na época como representando o IQG, né, para participar da Coopercop, né? Então, ela foi o embrião da FUNAP. Porque lá nos instituidores está o Kratz, marido da professora Cristina, né? Sim. Que inclusive é meu conterrâneo lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ele é instituidor em 81, um dos, né? Sim. Então, se o senhor puder falar um pouquinho da Coopercop, se lembra de algum outro nome, e da FUNAP, como é que chega a esse convite para o senhor ser da FUNAP, e se puder comentar também da FUNAP no sentido lato. Sim, quando eu fui convidado para a FUNAP, eu estava num período na Secretaria de Ciência e Tecnologia, como na Superintendência de Ensino e Pesquisa. E, na época, nós tínhamos
um pouco antes, eu tinha participado, no final do governo Maguito, daquele projeto, foi o primeiro programa de R$1 milhão para os projetos de pesquisas, né? Feito pela Ciência e Tecnologia. Então, porque existia o Fundo de Ciência e Tecnologia, mas que nunca havia contemplado nada. Então, eu fui chamado para participar, né? E na época nós convidamos alguns pesquisadores do CNPq para fazer a avaliação desses projetos, e depois dali, inclusive, nasceu como consequência a elaboração do primeiro projeto para a FAPEGO, né? Depois terminou o mandato do Maguito, sem que ele, embora já tinha sido feito elencado, né, todos os projetos aprovados para a concessão dos recursos, mas ele terminou o mandato dele sem que isso fosse feito, e o Marconi, que seguiu, prometeu que faria, né, o pagamento desses projetos de pesquisa. Aí eu fui novamente chamado para essa segunda etapa, né? E nessa segunda etapa foi quando participamos inclusive da elaboração do regimento da UEG, né? Então foi criado a UEG nesse momento, numa reunião que nós fizemos em Porangatu. Eu era superintendente na época de ensino e pesquisa. E ali, em 2000, né? Em 2000, o final de 99, a professora Milka, ela com o afastamento do professor Blumenstein da FUNAP, ela pediu para que eu assumisse, né, a FUNAP. Então eu fiquei de fevereiro de 2000 a fevereiro de 2002 na fundação, né? E então eu segui um pouco daquilo que já tinha sido estruturado dentro da FUNAP, quer dizer, a manutenção do Conselho Deliberativo, né? Tudo passando pelo Conselho para concessão de recursos, tanto de viagens de professores como também de projetos de pesquisa, e nós tivemos uma sorte muito grande também no sentido de captar vários projetos externos à instituição e que trouxeram uma contribuição significativa para a FUNAP, já que eles se constituíam em taxa administrativa, né, de 10%, depende da negociação, até 10% mais ou menos. E nós tivemos, por exemplo, na época do professor Almiro, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, ela utilizava a FUNAP para o pagamento do projeto da dengue, né, e do médico de família. E era feito tudo gratuitamente, usando a estrutura da universidade, quer dizer, você não cobrava taxa administrativa nenhuma. E eu comecei a trabalhar junto com o secretário de saúde da época, né, que era professor de PETESP, aqui da Federal, que estava como secretário municipal de saúde, e forçando a barra, conseguimos fazer com que a secretaria pagasse 4% do recurso, né, que era administrado pela fundação, e esses 4% e mais outros que vieram contribuíram para um montante significativo de taxas administrativas, e que isso se constituía em elaboração de projetos, não é? de editais de projetos para as diferentes áreas da instituição. E esses projetos eram analisados pelo Conselho Deliberativo da Fundação para concessão desses recursos. Quer dizer, nós tivemos essa sorte da cobrança e da vinda de alguns projetos externos,
e que alguns, inclusive, foram posteriormente contestados pela Curadoria de Fundações do Ministério Público, que deu alguns problemas com relação à FUNAP, mas que fizemos tudo dentro na estrutura legal, dentro das, né, visando sempre a captação de recursos com o objetivo de atender às expectativas da instituição, né? E com isso nós conseguimos elevar bem a demanda, né, de interesses por parte do desenvolvimento de projetos na instituição. Como é que foi aquela história da instituição que cada um deu 5.000 cruzeiros? Bom, isso eu dessa história? Não acompanhei isso daí, não. Em 81, não. Cada um, 20 pessoas chegaram com 5.000 cruzeiros, fizeram uma vaquinha para fazer... Está na FUNAP. Tá no documento de nascimento, né? Da FUNAP, né? Eu vi isso, mas não acompanhei de perto, não. Mas já vi sobre isso. E dessa sua passagem pela FUNAP, assim, o que lhe marcou mais? E aonde que era a sede? Ainda era no ICB? Não, a sede ela era naquele local onde tem o pequeno centrinho ali, onde tem o Banco do Brasil, né? Ficava ali. Ali o senhor despachava por ali? Sim. Depois ela foi ampliada um pouco, né? Depois ela não cabia mais ali, então foi para dizer a verdade, eu não sei onde é hoje a sede ali no Parque Tecnológico, ali naquela... eu sei que é por ali, mas eu não conheço. Tem um prédio novo ali. Um prédio novo. Mas e na sua passagem, como é que foi conciliar? Conseguia dar uma aula? Conseguia fazer algum trabalho ainda lá no seu curso? Ou teve que ficar todo o tempo integral com a FUNAP? E quais foram os grandes desafios? Assim, o que o senhor tem de lembrança dessa sua passagem? Olha, na FUNAP eu acho que, assim, da importância que teve foi, primeiro, a Constituição, a Constituição, a manutenção desse Conselho Deliberativo para as decisões, né? E cada vez mais nós procuramos reduzir o poder de mando, né, do diretor executivo e transferindo mais para que o Conselho assumisse, né, essas funções, né? Mas é uma atividade, na época, como era tudo os pagamentos, né, principalmente você tinha a prefeitura municipal, todo esse volume de trabalho, né, que você assinava 130, 140 cheques por dia, né? E você tinha, logicamente, aí as brigas entre a Caixa Econômica e o Banco do Brasil para que você fizesse a distribuição de recursos, né? Ou seja, que trabalhasse com um ou com o outro para que existia um interesse em função do montante de valor que a FUNAP trabalhava, né? Nessa época, eu acho que nós acabamos tendo assim e que eu não sei se isso foi bom ou ruim, mas acabamos tendo uma relação mais direta com a curadoria de fundações do Ministério Público. E a curadoria, ela passou a ter, talvez, pelo fato dela ter sido chamada, né, para participar mais da instituição, ela acabou tendo um grau de exigência maior, vamos dizer, né? Tanto é que eu, mesmo depois que eu já estava afastado da FUNAP, eu e a professora Milka fomos até o Ministério Público e tivemos que assinar um TAC, um termo de ajuste de conduta, para que acabássemos com esse convênio com a Secretaria Municipal de Saúde, porque não era uma atividade considerada nem ensino, nem pesquisa e nem uma atividade de extensão. Quer dizer,
você estava prestando um serviço para a Secretaria de Saúde que, de certa forma, tinha mas como o pessoal, eles não eram vinculados à instituição, isso não poderia ser caracterizado como uma ação de extensão ou de pesquisa e tal. Então, com isso, às vezes você tentava até mesmo, né, fomentar alguma ação de pesquisa dentro do projeto, por exemplo, da dengue, né, para que isso fosse estabelecido como vínculo de responsabilidade fundacional, mas, por outro lado, ela não aceitava muito essas condições. E, com isso, acabou exigindo, né, esse termo de ajuste de conduta, e a universidade deixou de cumprir esse papel junto à Secretaria de Saúde do município. Eu vejo assim que a FUNAP ela teve e tem até hoje, né, uma participação fundamental dentro da instituição, né? Mesmo que em 86 ela foi considerada assim ela deixou de atuar dentro das instituições por desconfiança, né, da CGU, se eu não me engano. Então, mas a partir do momento que ela assumiu essa credibilidade e a partir do momento que ela passou a ter, né, mais de perto a curadoria de fundações do próprio Ministério Público, né, ela assumiu uma maior legitimidade e hoje eu acho que eu vejo que eu estive no último encontro aqui na FUNAP, para mim foi uma coisa deslumbrante, sabe, em relação ao que existia na época, né? Porque na época, nossa, eu acho que o número de pessoas que trabalhavam na fundação era muito pequeno, né? E hoje eu vejo uma quantidade enorme. A mesma coisa com relação ao IESA, né? O IESA na minha época, a geografia na minha época era 17 professores, hoje tem mais de 50, né? Então uma coisa assim que cresceu exponencialmente. Crescer também programas, né? O mestrado que em 94 foi criado quando eu ainda estava na PRPPG, né? Eu me lembro até a criação do mestrado, nós queríamos fazer um mestrado interinstitucional, que seria um mestrado que nós não tínhamos força suficiente de docentes com doutorado, né? E com isso íamos juntar a UNB, mas a Uberlândia. Seríamos nós três que constituiríamos esse mestrado interinstitucional. Depois a UNB caiu fora e logo em seguida Uberlândia caiu fora também. E o projeto já havia sido encaminhado para a CAPES, para uma avaliação. Eu me lembro que o pai do Filizola, nosso amigo lá das Ciências Biológicas, geógrafo lá de Aracaju, né, de Sergipe, ele como que era o consultor da CAPES, que veio para fazer a avaliação do programa aqui, eu expus a ele essa situação e ele disse que, olha, já não, eu acho que está numa situação em que vocês não podem arredar, não. Vocês têm que levar isso daqui avante. Não é? O que ele fez foi, inclusive, fazer algum contato com o pessoal da Embrapa para que emprestassem não só as titulações, mas como também que ministrassem algum curso para a gente, para que nós pudéssemos iniciar o programa de mestrado em Geografia. Então, hoje um programa de mestrado em Geografia já tem um programa de excelência do mestrado, já criou o doutorado, já participa com relação às ciências ambientais, tem, enfim, geologia, hoje já lá em Aparecida, né? Então você tem porque a ideia do Instituto de Estudos Socioambientais
era um instituto que não ficasse restrito ao curso de geografia, mas que sim, que ele expandisse, né? Considerando realmente que a questão geográfica ela é muito mais ampla do que ela tem as suas vinculações com outras áreas, né? E que poderia perfeitamente contribuir para ampliar essa estrutura institucional, né? Então é isso que foi feito e nós, eu tergiversei demais, né? Tá ótimo. Quando é que o senhor aposentou? Bom, de fato de direito em 98. E de fato? E de fato em 2002. Na prática? Quando eu saí da FUNAP, sim. Quando saiu da FUNAP. Como é que é esse negócio do aposentar? Esse é um tema recorrente. Uhum. O senhor se preparou para se aposentar? O que ocorre com esse ser da UFG que se doa tanto para além das aulas, né? Como o senhor cumpriu cargos aí. Como é que é o processo de aposentadoria? Como é que foi o seu? Pois é, até quando eu estava na FUNAP, eu continuava orientando na pós-graduação, né? Tanto eu fui, assim, do CIAMB, mas só formalmente, mas efetivamente eu não tive atividade, né? Mas dentro do mestrado ainda tinha ministrado algumas aulas, mesmo porque eu tinha tido a ideia de fazer esse mestrado institucional com a UEG. Então, a geografia fez um mestrado em geografia específico para os professores da UEG. E eu fiquei como coordenador desse programa. Então, eu dava aula, orientava, né, dentro do programa de mestrado, isso até 2002. Aí, em 2002, quando eu deixei a universidade, para não criar esse vácuo, né, esse vazio, eu que já trabalhava um pouco paralelamente às minhas atividades com elaboração de projetos de impactos ambientais, eu e minha mulher criamos uma empresa, né? E essa empresa ela é de consultoria ambiental. E nós, de 2002 a 2017, essa empresa ela funcionou, e nós fizemos quase que 300 projetos, né? Estudo de impacto ambiental, planos de manejo, uma série de projetos na área ambiental relacionados à hidrelétrica, estradas, linhas de transmissão, né? Planos de manejo de áreas de proteção ambiental. Enfim, nós trabalhávamos nessa área e com isso, né, não tive o impacto da aposentadoria, né? Depois eu tive um pouco a partir de 2017, quando, aproveitando que já a idade já estava comprometendo um pouco os projetos, e por outro lado também o fato de, nesse período, ter tido uma queda, né, nas ofertas de trabalho, em função, logicamente, de poucos projetos em desenvolvimento, né? Então, com isso, resolvemos encerrar as atividades. Aí é que eu comecei a mexer com outras coisas, né? Comecei a me aventurar nessa área de pintura, para não ficar parado totalmente, né? Aí, morando numa chácara, você também acaba sempre tendo o que fazer, né? E o que a ser feito também. E você fica inventando coisas, e é uma vida, né? Uma vida que continua. O professor Orlando, quando eu entrevistei ele no ano passado, ele disse que só queria jogar tênis e cuidar das galinhas dele. Uhum. Aí ele voltou para a universidade, agora está cumprindo um papel lá em Cidade Ocidental, agora para nós, muito importante, organizando os cursos e tudo mais. E aí o interesse do nosso projeto também é ir nesse detalhe, né, da vida pessoal. Onde que o senhor mora hoje? Morou por quanto tempo? E como é que é a sua rotina na chácara?
Bem, de 2002 a 2017, né, ela era basicamente na chácara mesmo, mas só que no escritório, né, produzindo material, porque você tinha um volume muito grande de projetos a serem desenvolvidos. Então, além disso, você tinha que fazer os levantamentos de campo, você elaborava os projetos, participava das audiências públicas, né? Além de outras, de reuniões de equipe, tudo para fechamento desses projetos de impacto ambiental, né? Então, pouco tempo tinha para se dedicar à chácara, mas a partir de 17, praticamente, então aí você começa a inventar coisa, né? Criar gato, criar peixe, criar gato, fazer as atividades que vão aparecendo, até as atividades domésticas, né? De limpeza da casa, banheiro. E a pintura? A pintura eu dei uma parada, né? Porque depois que nós fizemos essa exposição aqui na DUF, né? E então eu não sei se isso criou um certo... porque a verdade é o seguinte, você sonha, às vezes, muito, né? Eu até espero que um dia, assim como o Van Gogh, né, eu seja reconhecido. O Van Gogh não vendeu coisa nenhuma, né? Mas quem sabe? Então, não, mas fora brincadeira, eu estou numa fase de leituras, né? Eu faço muito leituras de livros, trabalhos com... nessa época eu produzi uma coisa aí que era um pretenso novelo literário, que é um livrinho em que eu faço análise de várias obras literárias, né? E depois eu me aventurei até mesmo a fazer alguns poemazinhos, então num outro livretinho chamado Delírios, mas que ninguém comprou nenhum dos dois, você entende? Então, tal qual a pintura, eu acho que talvez o que vingaria mesmo seria a manutenção da atividade acadêmica. Eu já não tenho mais fôlego para isso, né? A verdade é essa. E essa chácara lá, o senhor disse que tem alguns outros professores que moram nas redondezas ou em setores ali próximos? Tem, sim. A gente estava tomando café aqui, o senhor estava dizendo. Tem. Como é que o senhor faria a cartografia daquele espaço ali, para usar um termo da sua profissão, dos espaços? Parece que o Geblin mora por lá também? Mora. Geblin. Você tem vários professores ali, e que alguns, inclusive, são remanescentes da agronomia, outros são da área de comunicação da UFG, e eles, alguns já foram embora, né? Outros estão em redutos mais elitizados ali do local, e a gente mora num setor mais, digamos assim, mais pobre, né? Mais pobre um pouco. Emergente? Emergente, vamos dizer, sim. E a expectativa é de que cria-se, né? Quer queira, quer não, o espaço, né? O espaço, ele cria um processo de ocupação diferencial, não só de classes econômicas, mas também de classe social, né? Então, eu acho que nós temos... não que as nossas diferenças econômicas sejam tantas, mas talvez mais pelo fato de terem chegado antes e acabaram assumindo determinados locos, né? Em que permitem essa percepção mais elitizada propriamente em relação àquilo que eu tô... Dá uma saudade da UFG? Como é que controla e administra esse emocional no pós-aposentadoria de fato e de direito?
Sim, o UFG sempre dá saudades, né? Eu já tive alguns, acho que esse ano mesmo eu já tive no IESA a pedido de uma professora para fazer uma exposição. Eu tenho trabalhado um pouco, ainda tive fôlego esses tempos de escrever 2 artigos sobre conceitos de natureza, né? Então e talvez isso tenha despertado, né, a ela. Depois outro artigo que eu trabalhei também com esse conceito de geografia dentro da literatura, né? Pegando Sertões, por exemplo, que é um dos clássicos que eu fiz ultimamente, em que ele tem toda a estrutura, né, geográfica, não é? Que é exatamente o meio, que é a parte física, o homem, né? E a luta, que é a terceira parte do Euclides da Cunha, nos Sertões. E isso tudo está relacionado à geografia, está relacionado não só à geografia, como à nossa própria existência, né? Então eu vejo que a universidade, ela tem muito ela teria muito para proporcionar, né, para a sociedade, né? Além além do desenvolvimento científico-tecnológico, porque isso daí tem uma função, ao meu ver, como força produtiva, né? Como forças produtivas, porque você trabalha com a técnica em função da natureza, né? E o trabalho como o fator aí, no caso, dessa relação entre o homem e a natureza. Portanto, ela é concebida como uma força produtiva. E por outro lado, eu acho que a universidade ela tem um papel preponderante em termos de formação de uma consciência crítica, né? E então, o que eu vejo na atualidade é que a universidade ela está bem inibida nesse aspecto da formação de consciência, na formação de uma consciência crítica, o despertar para as pessoas, né? Então você pega, por exemplo, um curso de medicina, ele não tem nada de humanidades, né, nesse curso, nenhuma informação. O médico ele sai, né? Só hoje, principalmente, ele está muito mais voltado na interpretação de imagens, né? Porque é tudo imagem. Você chega no médico, ele vai pedir para você fazer ultrassonografia, exame disso, daquilo, e ele não tem esse aspecto, né, que proporcione a alteridade, né? O pensar no outro, né? Essa concepção da necessidade de você enxergar, né, a justiça social. Então, eu entendo assim que a universidade ela deveria ter um papel fundamental nesse sentido. Nem mesmo nas humanas hoje, se você for ver, né, grande parte dos docentes às vezes tem uma postura reacionária, né? E então, qual é a sua expectativa com relação à importância da instituição ela ter esse papel da formação de uma consciência crítica para a mudança, né, da estrutura? Isso, logicamente, vai fazer com que você tenha o desenvolvimento político, né, sempre cíclico, continuado, sem que avance e que a gente acaba tendo uma continuidade da mesma coisa, né? Onde você tem as classes sociais, aqueles que estão lá em cima, né? E os de baixo que estão trabalhando ou então vivendo de Bolsa Família, essas coisas mais, até como fator de sobrevivência. Então, e você tem na universidade também esse triângulo, sabe? Você tem as estruturas de excelência, os cursos, as formações de excelência e a base, que é uma base formada principalmente pelas ciências humanas,
essas ciências humanas deveria, logicamente, ter uma contribuição fundamental na formação de uma consciência crítica e que pudesse isso daí ser transferido para o ápice disso, onde você, nessas estruturas curriculares, né, independente da área, né, medicina, das áreas de saúde, nas áreas de engenharia, você pudesse ter realmente disciplinas para a formação dessa consciência crítica, para que o médico ele não saísse leigo, né, nesse sentido, que ele não fosse um auto-especialista em determinada área, mas que também tivesse alteridade, que ele tivesse essa compreensão, né, da necessidade de uma relação social que não se restringe unicamente na acumulação dos seus próprios bens, dos seus próprios recursos, né? Eu acho que a gente teria que pensar numa sociedade diferente, numa sociedade mais equalitária, uma sociedade que não existisse tanta diferença. Então eu vejo que a universidade tem esse importante papel. Quem sabe ela ainda venha a cumprir isso daí, né, um dia. Agora a gente já vai se encaminhando um pouquinho mais para o final da nossa entrevista, sim, mas eu fiquei na dúvida. Em 2017 coincidiu de ter diminuição de projetos e o senhor acabou se retirando das consultorias. Isso teve alguma influência do impedimento da presidenta Dilma? Foi aquele momento nacional, sim, ou não? Eu fiquei pensando aqui em lhe perguntar se isso teria alguma parcela de contribuição. Sim, teve sim. Porque os PACs, por exemplo, foram paralisados, né? Os programas de aceleração do crescimento. E agora que estão sendo retomados, e eu não sei como anda o mercado hoje em relação à elaboração de projetos, mas foi um período de total estagnação, né, com relação a novos empreendimentos. Eu acho que mesmo, por exemplo, se a gente pensa em hidrelétricas, né, nós fizemos vários projetos que acabaram ficando engavetados, né? Desde as pequenas centrais, a CGHs, que a gente chama, né? Pequenas centrais hidrelétricas de até 1 megawatt, até mesmo aquelas PCHs até 17 megas. Então, houve uma estagnação e que com isso cresceram as termoelétricas, né? Crescem as termoelétricas e, lógico, que com isso as bandeiras vão aumentando as cores, né, para vermelha e tal, e ficando mais alto o custo, né, da energia. Olha, além disso, lógico, o processo de privatização, né, que é um processo também que contribui para esses fatores, né? Então eu entendo que foi um período bastante difícil, né, que passamos, e espero que a gente saia dessa, né? Professor, agora chegou o momento que eu faço a penúltima pergunta, pois é, que é da possibilidade de diálogo entre o senhor hoje e o Walter Cassete, lá em Catanduva, como criança ainda, com aquela condição de pensamento, e o Walter Cassete hoje, depois de longa trajetória, teria alguma mensagem que aquela criança, que o Walter Cassete pudesse mandar para o senhor hoje, para a sua trajetória, e vice-versa? Tem alguma dica que o senhor daria para aquele Walter Cassete criancinha lá em Catanduva? Olha, eu acho que aquele era um que até mesmo pelas condições, né, econômicas e sociais, acabou sofrendo bastante com relação ao aprendizado. Eu, na realidade, na época não era comum você se alfabetizar com 5, 6 anos, como acontece hoje. Eu fui alfabetizado aos 8 anos de idade, e mesmo assim com um grau de dificuldade muito grande. Eu me lembro até hoje da primeira professora, que ela
ela tinha até uma certa simpatia pela necessidade, ou não é assim, simpatia, ela tinha uma vontade de eu sair daquilo, sabe? Porque o grau de dificuldade era grande mesmo. Eu tinha um grau de dificuldade de leitura enorme. Minha mulher disse que eu até hoje tenho. Então, porque eu vejo que todo o processo, né, de formação educacional foi bem batendo na trave, sabe? Eu acabei ficando segunda época, repeti o quarto ano primário, né? Não cheguei a fazer, naquela época tinha admissão, onde você fazia o quarto ano e depois fazia um exame de admissão, já entrava no primeiro ano ginasial, né? E então, nesse caso, eu fiz o quarto ano, repeti o quarto ano e depois fui fazer o quinto ano, porque não tinha base para fazer o processo de admissão. Então, tudo isso são coisas que vão acontecendo. No segundo ano da universidade, eu fiquei segunda época em português. Então, foi bastante difícil, sabe? Até que começou no normal, assim, quando eu fiz normal, né? Que era, você tinha as opções de científico, clássico ou normal. E, logicamente, se optava pelo normal porque não tinha condição de fazer nenhum dos outros dois, né? Então, era mais aconselhável, né? Pelas condições que tinha. E, quer dizer, eu acabei realmente me despertando um pouco mais em termos de vontade e potência na graduação. Foi nesse final da graduação, né? Em que eu acabei tendo alguns estímulos para que entrasse nessa trajetória. E a partir daí é interessante, sabe, que às vezes eu faço uma análise de que eu não posso dizer sorte, porque tudo que você faz na vida é uma decorrência das decisões que você toma, né? Se eu tivesse tomado outro rumo, eu não sei, porque quando eu terminei, por exemplo, eu estava no finalzinho da graduação, eu prestei um concurso para professor de ensino médio no antigo estado da Guanabara, né, que hoje é Rio de Janeiro, fui aprovado e lá você vê, né, como é que é a ironia do destino. Eu fui para tomar posse no dia 20 de fevereiro, que é dia de São Sebastião, estava tudo fechado. É hoje, 20 de fevereiro. É hoje. Hoje é dia de São Sebastião, então? 20 de fevereiro. 20 de fevereiro, dia de São Sebastião. Exatamente hoje está fazendo quantos anos? 73 para hoje são... Ixi, é ano para caramba. Então, e no entanto, exatamente por coincidir com o feriado e depois parece que ia emendar o feriado e a Secretaria de Educação ia abrir só não sei quantos dias depois, passar a semana, né? E eu resolvi retornar. E ao retornar, eu aceitei o convite de Uberlândia. E aí Uberlândia acabou sendo a porta para o que eu viesse para o UFG. Então essas coisas vão acontecendo, né? Você não sabe muito bem a explicação, mas são decorrentes de decisões. Algumas decisões são impensadas, outras são, né, baseado na sorte mesmo. Se foi 73, 52 anos atrás. Só 52, né? Exatos, porque hoje é dia 20. Pois é, exatamente. E aí eu acho que... eu não me lembro o que você perguntou mesmo. Não, eu também não. Mas aí a gente... Como é que a gente fica mais de uma hora conversando se nem eu lembro, nem o senhor? Pois é. Professor, o que significa o UFG para o senhor? Olha, eu acho que significa uma vida, né? Porque o UFG me acolheu, eu acho que isso foi
me acolheu, logicamente, eu fiz jus a ser acolhido pela instituição também, né? Mas eu vejo que eu tive bons relacionamentos dentro da instituição, né? Lógico que não é tudo uma coisa pacífica, você vive numa relação dialética de contradições, então, mas a interpenetração dos contrários é que proporciona realmente um determinado resultado, né? Então eu acho que a UFG, para mim, ela valeu a pena, né? Valeu a pena para que eu pudesse dar esse salto, né? Que se eu saio de uma condição, como você havia perguntado, da infância em relação à situação atual, né? Logicamente, eu me considero um ser privilegiado, certo? Privilegiado, é lógico que tem uma decorrência do esforço, né? Um esforço, às vezes, até sobrenatural. E, por outro lado, até mesmo você fica imaginando que você... É provável que eu tenha burlado alguma lei, né? Dessa natureza ascensional, para ter chegado a essa situação. Não sei se isso aconteceu ou não. Se aconteceu, foi de forma inconsciente. Entre tese e antítese, temos uma boa síntese. Uma boa síntese, sim. Né? Muito obrigado.